muita coisa para a gente pensar mesmo, né? O pessoal está perguntando, por exemplo, se dentro da área de segurança, será que não poderia ter uma área só de segurança de AI? Tem questões sobre LGPD, tem muita coisa interessante para a gente falar, porque tecnologia é bom. Mas será que a gente está conseguindo implementar isso de uma maneira eficiente mesmo para resolver os problemas do consumidor lá na ponta? Que às vezes desaba toda uma floresta em cima, né, da estrada, as pessoas, além de perderem tudo e até os seus entes queridos, como é que elas voltam, né? Às vezes a gente fica diante de problemas que são muito básicos e a nossa discussão fica muito sofisticada em alguns aspectos, que são importantes também definitivamente. Mas será que a tecnologia está pronta no mercado financeiro para resolver os problemas reais? Para botar essa discussão e esquentar todo esse assunto, a gente traz aqui hoje amigos de longa data, como o nosso amigo de fé, irmão camarada, Carlos Augusto Oliveira, que é CEO e co-founder da CertDocs. Bem-vindo, Carlão. E os nossos participantes, que vão alimentar essa nossa informação, que não tem nada de artificial aqui, né? O Luiz Mussa, que é coordenador de arquitetura corporativa da TecBan. Bem-vindo, Luiz. O Rodrigo Soeiro, nosso caro amigo, CEO da Monos, que está aí de Curitiba diretamente com a gente. E o nosso caro, agradecemos a presença, Raul Moreira, que é conselheiro do Banco Original. Sejam muito bem-vindos, por favor, estejam à vontade, o palco é de vocês. Obrigado, Cida. É um prazer estar aqui, poder mais uma vez aí colaborar, ainda mais num tema tão interessante como esse, com panelistas também desse gabarito, né, com esse conhecimento, todos bastante experiência de mercado, com certeza vão poder contribuir bastante para a gente desenvolver aqui, falar, claro, né, falar de tecnologia na indústria financeira, a contribuição da tecnologia, o muito que tem para ser feito, é algo fascinante, né? É o dia a dia, né, de qualquer executivo do mercado financeiro. Então, tenho certeza aqui que nós vamos poder desenvolver um painel bastante rico, né? Bom, de maneira geral, nós sabemos, né, a importância da tecnologia na indústria financeira de maneira geral. A gente viu aí nos últimos anos o surgimento de tantos modelos de negócio novos, bancos digitais, fintechs, né? Quanta coisa surgiu gerando muito valor, eficiência, redução de custo, enfim, inclusive inclusão também, inclusão financeira e tal. Então, tem muita coisa aqui que a tecnologia vem trazendo, de fato, para esse mercado e trazendo novas possibilidades. Então, é isso um pouco que a gente vai falar aqui. Eu vou passar um pouco para os panelistas se apresentarem, né, para a gente poder olhar um pouco para frente, né? Então, tudo isso vem sendo beneficiado a indústria através da aplicação da tecnologia, mas com certeza tem muito para aprender, muito para desenvolver. Então, antes de a gente começar propriamente o debate, eu queria só passar a palavra para cada um deles, para se apresentarem rapidamente. Então, Luiz, por favor, a palavra é sua, assim, para você se apresentar aqui para o público. Está no mute, Luiz. Não. O som não está vindo. Então, passar para o Raul, enquanto o Luiz vê aí esse problema técnico. Raul, por favor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Agradeço muito aí o convite do Cantarino. Prazer estar aqui com você, Carlão. Mais um debate aí de temas tão interessantes, né? Eu sou Raul Moreira, sou conselheiro do Banco Original e também da PicPay, e sou membro da diretoria da ABEX, que é a Associação Brasileira das Empresas de Cartões, e da ABBC, que é a Associação Brasileira de Bancos, né? E estamos aí bastante animados com tudo que deve acontecer, as ondas evolutivas aí em relação ao processo de tecnologia na indústria financeira, que é isso que nós vamos debater um pouquinho. Legal. Isso não para, né? Rodrigo, por favor. Rodrigo Soeiro, também velho, companheiro de outros carnavais.
Carlos, de novo, obrigado aí, um prazer estar interagindo contigo novamente, estar com essa turma de feras aqui. Um agradecimento especial ao Cantarino, Cida, pela oportunidade. Meu nome é Rodrigo Soeiro, estou no mercado de tecnologia financeira aí já vai fazer quase 10 anos. Antes do termo fintech virar a moda que se tornou, eu já estava nesse mercado. Fundei e presidi a Associação Brasileira de Fintechs pelos primeiros 2 anos. E hoje estou empreendendo desde 2017, 2018 na criptoeconomia, né? Hoje a gente está muito mais voltado para a tokenização e exploração das soluções tecnológicas oferecidas pelo blockchain do que para a criptoeconomia em si. E espero poder contribuir aí com o tema disrupção, que é algo que, sem dúvida nenhuma, é parte do meu dia a dia durante todo esse período. Maravilha. Luiz, conseguiu falar com você agora? Consegue me ouvir? Ótimo, perfeito. Olá, Carlos. Obrigado, muito obrigado, Carlos. Obrigado, Cida. E toda a equipe aí da Cantarino Brasileiro. Realmente sempre muito bom aí participar aí dos painéis e os eventos da Cantarino, que são sempre bem prestigiados. Espero aí também poder contribuir com um painel, com bastante informação. Realmente nós aqui da TecBan temos olhado bem de perto agendas de tecnologia, principalmente do Banco Central, quando a gente fala em PIX, Open Banking e agora o Real Digital que está vindo forte, então temos sempre acompanhado esses movimentos e também, né, pessoalmente gosto muito do mundo cripto, acredito aí que teremos aí uma grande disrupção em breve com criptos, tokenização, o mundo realmente mudando aí através da tecnologia. Então, nós vimos toda essa onda de transformação da indústria acelerando bastante, né? Cada vez mais a digitalização ocorrendo a uma velocidade extraordinária, os vários movimentos se conectando e se integrando, realmente cada vez mais transformando a indústria, um movimento bastante rápido, bastante acelerado. E aí é super importante, queria ouvir cada um, como é que vocês estão vendo tendências de tecnologia, olhando aí no curto prazo para frente. Acho até que não dá para ter uma visão de longo prazo, dada a velocidade da mudança, mas olhando um pouco o que está chegando aqui, o que cada um aposta que, de fato, vai propiciar uma nova onda de evolução para a indústria financeira, vai impulsionar novos benefícios e eficiência para a indústria, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho, primeiro Rodrigo, depois Raul e Luiz, por favor. Bacana. Eu acho que a gente já está vivenciando, ao longo desses últimos aproximadamente 8 anos aí, ainda mais no setor financeiro, uma disrupção apoiada por tecnologia que se mostrou muito intensa, né? Eu comecei empreendendo aí com fintechs que prestavam serviço para instituições financeiras tradicionais e pude ver a intensidade cultural de mudança que os próprios bancos estavam provendo internamente para poderem acompanhar esse movimento. E isso começou com as fintechs lá atrás, trazendo soluções novas de fazer o que já existia. Foi ainda mais acelerado com a entrada da criptoeconomia e do blockchain, né? E agora a gente está vendo uma evolução desse movimento quando a gente começa a aplicar a tecnologia validada que a criptoeconomia trouxe, né, para o ambiente tradicional, que é o que a gente está vendo aí com tokenização e outras frentes envolvendo essa solução. E aí, para fechar com a cereja do bolo, a gente está vendo agora a inteligência artificial aplicada, né, se tornando uma realidade. E aí, quando você traz a inteligência artificial dando celeridade e possibilidade de consumo de tudo isso por parte do usuário, a gente pode ter um novo cenário se abrindo, que é até difícil prever as possibilidades, sabe? Dentro do que eu consigo prever, que é um pouco do ambiente que eu tenho vivenciado, que é o ambiente de tokenização, que traz muita interoperabilidade, eu acho que a gente já tem um cenário bastante positivo sob o olhar tanto da instituição, né, que traz
apesar de haver um desafio de entendimento, há uma clareza aí de facilitação de gestão, facilitação de interoperação, e o maior beneficiado de tudo isso, como sempre, né, acaba sendo o usuário final, né? Então, é um pouco a leitura que eu faço aí do momento que a gente está. E aí, esse cenário em especial da inteligência artificial aplicada traz um novo panorama aí que eu gostaria mais de ouvir do que de posicionar, porque honestamente eu não sei nem o que esperar. Eu também fui surpreendido pelo que está acontecendo, e para mim traz uma maior velocidade do que eu esperava que a coisa fosse acontecer. É um pouco do que eu vejo também pro metaverso, tá? Eu acho que o metaverso está num momento de muitos testes, muitas tentativas, mas em algum momento surgirá uma aplicabilidade para ele que trará uma nova dinâmica, talvez um novo device, né, um óculos como esse nosso, por exemplo, que você aperta um botãozinho e você já está em ambiente metaverso. Isso pode acontecer, né, e isso acontecendo e sendo acessível, trará uma dinâmica completamente diferente, que eu acho que é o que a inteligência artificial poderá trazer nesse momento. Acho que tem muita coisa surgindo aí, talvez só para destacar um aspecto que você mencionou, que eu acho que é importante, tentando complementar, quando a gente fala de tecnologia DLT, né, Web3 e tal, essa convergência, né, e tokenização, evidentemente, essa convergência através de CBDC com a indústria financeira, né, tudo se conectando, gerando novos casos de uso, isso está numa velocidade impressionante, com certeza vai gerar aí novas oportunidades a serem exploradas. E aí, Raul, o que você me diz sobre o que o Rodrigo comentou e o que você está vendo aí que está batendo na nossa porta? Perfeito, Carlão. Acho que o Rodrigo foi bem assertivo nesse contexto de falar um pouquinho sobre a tendência de tokenização da economia. Acredito fortemente nisso aí, realmente, né? Mas acho que vale a gente, de um lado, dar uma olhada como é que está a agenda do Banco Central, né? Porque a agenda do Banco Central ela é determinante no processo de movimentação do mercado financeiro e dos investimentos relacionados à tecnologia. Ela tem nos últimos 10 anos essa agenda que tem realmente feito esse direcionamento, né? Lógico que envolvendo também a evolução da tecnologia e a evolução a mudança do próprio consumidor. Mas se olharmos a agenda mais recente do Banco Central, que é, na minha opinião, uma evolução da BC Hash, lançada em 2016, hoje a gente tem um tripé bem claro colocado pelo regulador, né, que é criar um sistema de pagamentos universal baseado na infraestrutura e numa agenda evolutiva do PIX, né? O PIX é muito mais do que somente um sistema de transferências, muita coisa vai rodar embaixo dessa infraestrutura no futuro, né? Você tem, do outro lado desse tripé, o Open Finance, que ainda a gente não está vendo os efeitos práticos dele, mas ele vai ser um processo que vai se acelerar bastante nos próximos 2 ou 3 anos, eu acredito, né? E você tem também a CBDC, todo o desenvolvimento do real digital, essa convicção que o regulador entende que ele precisa desenvolver essa solução do real digital da CBDC brasileira, que vai atender alguns requisitos e algumas necessidades que não necessariamente têm a ver com necessidades de outros países, porque aqui nós já temos pagamento instantâneo, nós já temos uma série de evoluções tecnológicas, problemas que a CBDC resolveria. Mas, para efeito da CBDC, o que eu acho que ela vai resolver é criar uma ponte definitiva entre o sistema financeiro e o mundo DeFi, né? Criando exatamente alternativas para você avançar fortemente naquilo que todo mundo está falando, que é a tokenização da economia real, né, por meio de toda a tecnologia digital. Então, olhando esse contexto do Banco Central, do outro lado, você precisa olhar também quais são as tecnologias que os bancos estão focando, né, e diante das suas necessidades do dia a dia também. De forma pragmática, a gente vê muita necessidade de evolução na parte de onboard de clientes, né, que envolve aspectos relacionados à segurança, né? Segurança é um ponto fundamental, vem tomando a agenda, assim como a agenda regulatória toma muito a alocação de investimentos de tecnologia, a parte de segurança também vem tomando bastante. Você tem toda a questão de personalização da oferta e melhoria da experiência do usuário, e o que fecha esse tripé também é a questão envolvendo todos os aspectos relacionados a uso intensivo de inteligência artificial
para poder prover maior segurança, uma melhor personalização e uma melhor experiência na oferta para o consumidor final. É lógico que tem algumas tecnologias correndo por fora que vão, não no curto prazo, mas logo ali adiante, na combinação de diversos fatores que envolvem, por exemplo, o 5G. O 5G, na minha opinião, quando ele se combinar com inteligência artificial e com essa abertura, essa tokenização da economia, o mundo dos aplicativos bancários vai mudar sensivelmente. Eu acredito que nós teremos uma outra onda evolutiva muito diferente do que nós estamos vivendo agora e muito mais intensa. Muito bom, Raul, muito bom. Quer dizer, é mais do que cada nova tecnologia que está chegando e sendo incorporada, a integração disso tudo, a combinação disso tudo para o melhor uso, sincronizado, né, com uma agenda do regulador, que é absolutamente pró-inovação, pró-inclusão, pró-competição e eficiência, vai fazer com que, de fato, movimente bastante a indústria numa velocidade muito grande, né? Então a gente está vendo, tem até uma expressão nova que não é exatamente o DeFi, dado que vai ser um ambiente, digamos, permissionado. Então já tem uma terminologia nova que é um Hi-Fi, né? O Hybrid Finance, né? Que é um híbrido entre, né, hoje a estrutura centralizada e o descentralizado, que vai permitir aí novos casos de uso e com certeza transformar bastante. Então tem muita coisa interessante aí. E aí, Luiz, o que mais temos aqui para agregar dentro desse panorama enorme aqui de inovações? Verdade, né? Realmente, pegando aí, né, muito interessante as contribuições do Rodrigo e do Raul. Quando a gente olha esse cenário amplo, a gente vê que a transformação digital, a tecnologia e a transformação digital que vem acontecendo ao longo dos anos, ela trouxe empoderamento tanto para o usuário na ponta, que tem ali um aplicativo, pode fazer escolher o melhor serviço ou combinar produtos e serviços, quanto também o empoderamento das empresas na questão de entregas mais rápidas, como é que eles ofertam de uma forma mais rápida, né, seus produtos e serviços, de modo que os usuários mesmo, os clientes possam ter esse self-service. Então, né, eu acredito que a tecnologia trouxe esse empoderamento mesmo para as pessoas. Uhum. E quando a gente olha, né, a descentralização, a tokenização, a identidade digital e a portabilidade dos dados, são temas interessantes aí ao curto e médio prazo, porque podem passar despercebidos, mas realmente, como o Raul colocou, essa combinação vai gerar serviços e produtos, serviços, né, valor agregado em centenas de frentes, né, de mercados e segmentos. Então, a combinação dessas tecnologias vai criar aí uma explosão de novas ofertas e combinações. E aí, né, o Raul colocou o 5G, né, quando a gente fala do 5G, né, é importante essa parte de fricção de pagamentos, né, quando a gente está numa loja, muita gente hoje em dia paga com o seu relógio, com o seu smartwatch, então não tem fricção em pagamentos. Então, daqui a pouco os carros autônomos, vamos estar andando com um carro autônomo, né, das empresas, vamos estar passando em lugares turísticos e talvez o carro autônomo já esteja fazendo essa compra para a gente, ou algum pagamento ali durante o percurso, alguma foto que ele venha tirar de alguma vista. Então, né, indo bem além, né, novamente, então essa parte de fricção dos pagamentos, ela vai diminuir bastante com a combinação de tecnologias. Eu acho que é isso, né, que eu vejo aí, né, bastante, né, o blockchain e a Web3, né, também contribuindo bastante com a segurança dos pagamentos, com a comprovação de identidade, autenticidade das transações. E aí, e até aproveitando para a gente inverter e devolvendo para você de novo, Luiz, a gente vê, por um lado, né, que, claro, os bancos, a indústria financeira virou verdadeiras empresas de tecnologia, né? Todo aquele mantra, né? Todo banco vai ser uma fintech, todos são bancos digitais, cada vez mais incorporando tecnologia, né? E um pouco desse panorama que nós vimos aqui se torna cada vez uma realidade. Mas existem desafios, né? De como aplicar bem essa tecnologia. A tecnologia em si
não resolve o problema, ela é um meio, né? Ela é uma ferramenta para você, de fato, aplicando a sua estratégia de negócio, conseguir gerar valor, gerar benefício. Então, tem desafios aí de conseguir aplicar de maneira adequada e resolver alguns problemas. Quando a gente olha um pouco para a necessidade da sociedade, a gente tem vários pontos que precisam ser resolvidos, né? Alguém comentou aqui sobre segurança, prevenção à fraude. A gente não tem ainda dificuldade de resolver esse tipo de desafio, né, para dar realmente maior privacidade aos clientes. Como é que eu consigo usar a IA de uma maneira não discriminatória, de fato, né, com uso eficiente, hiperpersonalização, enfim, modelos mais inovadores de crédito, né? A gente continua com os modelos de crédito iguais, usando mais ou menos os mesmos dados. Enfim, tem uma série de desafios de poder realmente resolver problemas reais e poder transformar toda essa complexidade que nós estamos falando aqui de maneira prática, bem aplicada. Então, um pouco para todos, né? Mas começando com você, Luiz, como garantir usar a tecnologia de maneira adequada? Como romper esse gap, né? Que a tecnologia está lá na prateleira e eu consigo incorporar realmente, efetivamente, e isso gerar valor, gerar realmente resultado na ponta. Que cuidados, o que a gente tem que atentar para, de fato, isso ser bem sucedido? É claro que não tem uma resposta única, mas queria um pouco da sua experiência, a sua visão, né? Legal, Carlos. Acho que, né, falando em desafios, né, a gente tem colocado todos esses pontos aqui, mas isso envolve infraestrutura de comunicação, infraestrutura sistêmica, uma série de itens. E aí, quando até a gente fala aqui, né, a gente fala do eixo Rio, São Paulo, Minas, né, Curitiba, né, a gente tem ali um cenário peculiar aqui no Brasil, realmente, aqui a gente já tem muita coisa madura, mas aí, quando a gente olha aqui de dentro da TecBan, onde o Brasil, onde a gente tem ATMs, o Banco 24 Horas, espalhado por todo o Brasil, a gente vê que a questão de infraestrutura, de telecomunicação, ainda existem desafios para serem vencidos, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa de uma cidade, de um município, saindo dela, indo para outro município para tirar um dinheiro, para pegar fila num ATM, né, executar e fazer as suas compras, né, no estabelecimento. Então, né, o Brasil é muito, muito grande, né, um país com dimensões continentais. Grande e diverso, né, Luiz? Exatamente. E aí, assim, eu acho que esses desafios ainda de infraestrutura são questões brasileiras, né? E segurança também é um ponto muito peculiar, né? Sabemos aí os desafios que o Pix tem sofrido para alavancar, para realmente estar cada vez mais difundido aí dentro da nossa cultura, né? Do nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que eu colocaria esses desafios que ainda precisamos pensar, né? Tanto infraestrutura de telecomunicação, segurança, ainda questões do nosso cenário brasileiro. Quando a gente olha lá fora, puxa, né? Eu já citei aqui os carros autônomos, né? Blockchain já sendo usado, ATM de criptomoedas já amplamente difundido, o pessoal já usando criptomoedas amplamente aí nos mercados. Então, temos aí alguns desafios a serem vencidos. E aí passo a palavra aí aos meus companheiros de painel, Rodrigo, Raul. Legal. O ponto que você levantou é realmente importante. O Brasil é um país continental, né? Nós temos uma pirâmide social bastante perversa, né? Com realidades bastante distintas, né? Que tem todo um cuidado para poder não só levar essas tecnologias, né? Aqui, naturalmente, é aberto a elas, o brasileiro gosta de experimentar tecnologia, mas também para incluir aqueles que não estão bancarizados, ou estão subbancarizados, ou têm dificuldade de lidar, né? São neodigitais, estão sendo introduzidos em soluções digitais, porém, precisa de uma educação financeira, precisa de uma educação digital para serem incorporados. Então, esse também é um desafio da aplicação da tecnologia, porque não adianta só implementar e colocar à disposição. Então, Rodrigo, como é que você vê do teu mundo, você que lida aí, né, com tecnologias emergentes, toda essa disrupção,
como tornar acessível e, de fato, gerando valor para a sociedade. Você está no mute, Rodrigo. Desculpe. Perfeito. Antes de mais nada, eu acho muito importante destacar essa postura complementar, sabe? É muito importante parar com aquele discurso utópico de confronto. E, sob esse olhar, o que há de novo, ele necessariamente tem que complementar o que há de tradicional e validado, né? Essa é uma leitura que eu sempre tive, até quando a gente fundou a BFintex, a postura inicial era de, poxa, as fintechs não vieram para destruir os bancos, e a gente fez uma pesquisa na época que apontava que 98% delas era B2B, exatamente porque a proposta era de complementação. Isso posto, a gente vem para um outro desafio, apenas fazendo um parêntese, né, a gente tem uma oportunidade muito clara de posicionar o Brasil de uma forma totalmente diferenciada no cenário de exploração de tecnologia, porque quando a gente fala do âmbito financeiro, a gente já é diferenciado em relação ao restante do mundo, né? A própria exportação da solução Pix é um exemplo disso, né? Foi algo feito extremamente rápido, que compete diretamente com as soluções, que na verdade aprende um pouco ali com as soluções trazidas por criptoeconomia e que pode prover aí um aprendizado para o usuário na ponta do que toda essa disrupção, do que toda essa nova solução tem para oferecer de benefício. E aí o desafio para as empresas e para tornar isso acessível ao usuário é fazer com que tanto a empresa que está trazendo a solução nova, a fintech, a startup, quanto as grandes empresas possam aprender a trabalhar juntas na devida velocidade, né? E aí sim há um grande desafio a ser feito. Os aprendizados que eu tive prestando serviço para essas empresas, aquelas onde a gente obteve êxito de implementação mais rápida, foram aquelas que souberam separar em fast bolts, né, como é dito, essas implementações. Então, cria-se ali um ambiente de teste, implementação e validação, onde se consiga fazer isso de forma ágil, que é algo que as startups fazem muito comumente, apoiado em beta testers, por exemplo, né? Inclusive, se não me engano, foi via Bradesco que eles fizeram um teste de implementação, onde os beta testers foram os funcionários do banco, se não me engano foi o Bradesco. Então isso é um formato inteligente de rápida implementação e validação para então rolloutar soluções, porque a gente está vendo aí, voltando de novo na experiência aí com a inteligência artificial, o quão rápido e diferenciado é quando você é ágil implementando, né? Se não me engano, o ChatGPT, a gente está ouvindo disso há menos de 6 meses, e agora já foi para o Windows, que tem, sei lá, 140 milhões de usuários no mundo, é um número absurdo, né? Então, quando você é ágil, isso traz uma diferenciação muito grande, sabe? E aí o desafio, é claro, para os dois lados, tanto para a startup quanto para as grandes empresas, é como absorver essa solução, validá-la e implementá-la com velocidade para você se diferenciar como instituição, né? E aí sim há um desafio. E aí tem um outro aspecto também que é importante levar em consideração, que aí o Raul, que vivencia isso no dia a dia, vai poder complementar, que é o aspecto cultural, né? Porque quando você começa a colocar essa inovação em pessoas que não estão vivenciando isso, e normalmente são as pessoas que estão executando no dia a dia, você tem um trabalho de evangelização que toma tempo, né? E às vezes a pessoa não está disposta a inovar, porque aquilo coloca até o emprego dele em risco, caso ele erre, sabe? Então tem toda uma mudança cultural da instituição para a absorção de inovação e absorção de erros, porque isso é parte do processo. Acho que dentro do que você falou, Rodrigo, acho que tem um aspecto para mim, que eu estou traduzindo aqui para mim, que é bastante importante, acho que um dos segredos de aplicar bem a tecnologia é não pensar na tecnologia, né? Pensar nas pessoas, né? Quer dizer, os maiores casos de fracasso que a gente tem, né? Justamente em tecnologias super modernas, com potencial enorme, as inovações e tal, justamente a tecnologia em si, o que ela vai propiciar para as pessoas e não o que as pessoas necessitam, ou o valor, né, do que eu vou entregar para elas, e elas não precisarem pensar na tecnologia, né? Mas tem um exemplo, o Raul conhece bem também, e logo vou dar a palavra para ele, que é, toda hora eu vejo pesquisa de Open Finance, só 10%, só 20% das pessoas
sabem o que é Open Finance. Para mim, as pessoas não precisam saber o que é Open Finance, elas não vão saber o que é Open Finance, né? Como eu não sei como é que a geradora de eletricidade se conecta com a distribuidora para vir energia na minha tomada. Eu quero botar o plug aqui e vir energia elétrica, né? Então, eu quero o valor que o Open Finance vai trazer para as pessoas e que vai fazer com que elas tenham adesão, e não a tecnologia em si, né? E sim o uso, benefícios, etc. Então, acho que esse me parece ser um caminho, um cuidado e um caminho natural no desenvolvimento. É por aí, Raul? Perfeito, você está certíssimo, Carlão. Eu acho que essa questão de como garantir que o uso da tecnologia ela realmente seja eficiente e atenda à questão da estratégia de atuação da companhia é o grande desafio do século agora, né? Nós estamos vivendo ondas evolutivas cada vez mais rápidas, sobrepostas umas às outras, e você precisa conectar a questão da tecnologia com a estratégia da companhia. Passou há muito tempo, já foi-se muito tempo, o board que não seja capaz de discutir tecnologia. Se ele estiver desconectado com a discussão da estratégia da tecnologia, o que deve ser feito e o que não deve ser feito e como deve ser feito, realmente a companhia acaba entrando numa série de fracassos, né? Então, conectar a estratégia da companhia, a estratégia de inovação, com a aplicabilidade da tecnologia e levar a tecnologia para dentro da estratégia é ponto fundamental. Há muito tempo ela deixou de ser um departamento completamente desconectado da realidade da companhia, né? E isso aí envolve exatamente pessoas, né? E talvez é outro grande desafio do século, né? Você achar as pessoas certas, com as capacidades certas, no momento adequado para usar e implementar aquela tecnologia em prol de uma estratégia de atuação da companhia. O Brasil e o mundo vivem um apagão aí de talentos de tecnologia, a demanda é extremamente alta, né? Inclusive dentro da nossa organização a gente procura formar, a gente investe muito no processo de formação própria dos profissionais de tecnologia e do entendimento de que as pessoas vão fazer toda a diferença. Um outro ponto importante, que o Rodrigo colocou muito bem, é a questão da cultura também. Se a organização não tiver uma cultura voltada para a implementação da tecnologia, não souber exatamente a tecnologia adequada a ser implementada no momento adequado, para o produto certo, para o tipo de experiência mais adequada para aquele cliente, você também acaba tendo uma desconexão interna e um problema estrutural dentro da companhia que impede o seu crescimento. Então, você criar uma cultura da inovação, que não adianta ficar segregada num departamento. Você criar uma cultura de conhecimento de tecnologia. Quem faz produto financeiro hoje tem que entender de tecnologia. E quem entende de tecnologia tem que entender de produtos financeiros no âmbito do sistema financeiro. Não dá para mais desconectar as duas coisas. Então, essa junção de cultura, de achar as pessoas certas e de conectar a tecnologia com a estratégia da companhia, eu diria que são os grandes desafios que nós temos que enfrentar aí em função de todas essas ondas evolutivas que estamos vivendo. A gente teve uma onda, né, talvez de 10, 15 anos atrás, que a gente falava que a tecnologia precisava entender do negócio. Óbvio que isso é uma verdade, uma realidade. Só que agora a gente está numa onda bem mais ampla, que é o negócio entender tecnologia, né? Não dá para um gestor de produto, o CEO ou qualquer área, não pelo menos ter os fundamentos da tecnologia, entender o potencial, saber se relacionar com tecnologia, que, como nós falamos, a indústria financeira hoje é uma empresa de tecnologia, né? Muitas soluções hoje não são feitas através da tecnologia, são viabilizadas pela tecnologia, né? Se você não pensar desta maneira estruturada, né, você não consegue, de fato, desenvolver a sua estratégia, ou, no mínimo, vai perder muita oportunidade, né? E, Raul, você trouxe um ponto bacana que eu queria aproveitar para explorar aqui nessa última rodada nossa, que é justamente a cultura de inovação, né? Para poder absorver todas e identificar, né, todas essas tecnologias que estão vindo, selecionar aquelas que fazem sentido para a sua organização, identificar aquelas que vão vencer, né? O que é hype, o que de fato tende a agregar valor e permear isso pela empresa como um todo, vai muito da
cultura de inovação, vai muito da estratégia de inovação da empresa. Eu acho que cada empresa aqui certamente tem uma visão, um modelo diferente. E como você bem lembrou, é que nem os idos lá da década de 90, é que nem qualidade, né? Você pode até montar uma área de qualidade, mas no fundo a empresa toda tem que respirar qualidade. E é um pouco disso que a gente está vivendo. Monta-se uma área de inovação, alguém de inovação, ou um fórum de inovação para permear por toda a indústria. Então dá para você falar um pouquinho da tua experiência e do Banco Original, enfim, do que você se sentir à vontade de falar. Como é que você entende modelos de inovação que podem ser bem-sucedidos, baseado na sua vivência? E aí, depois dos demais também, eu queria ouvir a experiência de cada um. Tá. Dois aspectos muito importantes. Primeiro, a inovação ela precisa ser transversal, ela precisa permear todos os caminhos que a empresa está tomando, todos os departamentos, ela precisa ser um aspecto cultural e não uma determinação ou algo a ser feito ou uma atividade a ser feita, né? O segundo ponto importante é ela tem que estar conectada no board da organização, com o board da organização, ela precisa estar conectada com a estratégia da organização. A inovação em si, ela por si só, você não deve buscar, você tem que buscar aquilo que é colocar o cliente no centro, né? E a partir de prover uma melhor experiência para o seu cliente, você buscar as inovações necessárias para você romper barreiras e fazer se diferenciar no mercado, né? Então, a estratégia de colocar o cliente no centro, de conectar a inovação e a tecnologia na organização como um todo, e inclusive colocar isso na estratégia geral da companhia e no acompanhamento do board da companhia, foram as experiências que nós adotamos nas empresas do grupo, tanto no Original quanto na PicPay. E isso permitiu, efetivamente, você conseguir avançar fortemente e romper algumas barreiras e fazer algo diferente com vistas a se diferenciar com uma melhor experiência e um produto e serviço mais adequado para aquele consumidor final. Essas variáveis é que compõem, na minha opinião, o modelo adequado em termos de inovação. Tem um fórum de inovação sênior, né, conectado com a alta administração, com o apoio do CEO, é fundamental para isso, de fato, descer e permear por toda a organização, né? Perfeito, cara. Inclusive, no nosso caso, quem coordena o fórum de inovação obrigatoriamente precisa ser um conselheiro, um membro do conselho de administração, para exatamente criar essa conexão e não isolar nem a tecnologia, nem a cultura de inovação do board da organização e do conselho da organização. E não é à toa que você está aqui nos abrilhantando, dado que você tem esse papel também que nós sabemos. Bom, estão vindo algumas perguntas aqui que eu deixo à vontade para contribuir, acho que algumas de alguma maneira a gente tratou, mas vale algum aspecto adicional, um pouco de saber como o DeFi, todas essas tecnologias que a gente falou aqui, OpenFi, 5G, AI, pode impactar as pessoas fora dos grandes centros, né? Então, isso acho que é sempre acho que alguma coisa aqui foi dita sobre isso e tal, mas